Exatamente. Já começar sendo sócio, né? No comportamento, Só um ponto que eu acho engraçado, a gente falou dessa questão da dimensão do dinheiro, de como que isso é surreal, né? Às vezes a gente fala que, a gente tem 2 bi sob gestão, 2 bi e meio agora. Eu acho que é legal a Tairine falar um pouco disso, até dentro, você tem uma história legal, né, dentro da sua família, assim, de que às vezes vai falar desses números, e aí o pessoal da família fica assim, né, com o olho arregalado, né, tipo... Mas, primeiro, que isso não é um dinheiro nosso, né? É quanto que a gente administra, mas acho que vale a pena você contar um pouquinho desse caso também e esclarecer um pouco, até porque talvez pessoas que estão vendo a gente também tem esse negócio. Cara, os caras falam de 2 bi como se fosse R$20. Eu posso falar a minha história mesmo. No próprio história que eu fui voltando em toda a conversa minha com o Paulo, eu tô assim, Paulo, mas o que quer dizer isso, né? Eu não tinha a menor noção. O que quer dizer ter 500 milhões sob gestão? Aí eu não lembro exatamente, mas ele falou, não, você vai entender quando você entrar, mas é basicamente o patrimônio que a gente gere. Aí eu, não, tudo bem, quando eu entrar, conversar, eu vou entender. E aí depois que isso, o que seria isso que ficou mais claro, né? Porque eu nunca olhei muito para o mercado financeiro como trabalho, né? Então, isso é um ponto que nem esses termos eu tinha o conhecimento. E sobre a questão da família, então... Deixa eu só fazer o disclaimer então aqui. 2 bi, o quê? Se eu pego todos os clientes nossos, somo quanto que ele tem investido com a gente, somando todos esses clientes, a gente tá falando desses 2 bi, que agora já são 2 bi e meio, somados. Desse valor, a gente vai cobrar um percentual, então nós temos o direito de movimentar a conta desses clientes para comprar produtos financeiros. Então, só para o pessoal entender, não ele não gestão, né? Isso, é uma prestação de serviço, exatamente. Então, o cliente não deposita esse dinheiro para a gente, fica na conta do cliente, a gente movimenta esse dinheiro, mas dá uma dimensão do quanto que a gente gera. Então, no mercado financeiro é muito comum medir por isso. Então, para ter uma ordem de grandeza, em torno de 100 milhões de reais ali é onde normalmente se viabiliza uma gestora. 1 bilhão você já considera uma gestora de porte relevante. A gente até saiu no jornal quando a gente conseguiu, né, gerir 1 bi sob gestão. E aí 2 bi já é uma empresa considerada grande assim, dentro do mercado. Então, só para dar essa dimensão, e aí... E aí tem um negócio de marca, né? Porque para você entrar nesse lance da família, né? Que é o seguinte, a Veneto talvez, né? Eu acho que não sei apurar isso, mas eu posso falar. O Fernando não gosta muito de falar, não. Mas a Veneto é talvez a maior gestora de Minas, uma das maiores do Brasil. Só que as pessoas não fazem, nunca nem ouviu falar, né? E a gente está acostumado a ouvir falar de grandes marcas, né? Então, quando você vai trabalhar numa Ambev, a família fica até orgulhosa, né? Pô, tá trabalhando no Ambev, mas quando vai falar de uma empresa, pode ser até, não dá para comparar tamanho, né? Porque são coisas totalmente diferentes, mas sim, dentro do segmento, uma das maiores, e ninguém nunca ouviu falar disso, né? Como é que foi a reação dela, né, da sua família? É interessante, antes de entrar na família, o Fernando comentando que 2 bi é uma empresa já relevante dentro do nosso negócio. No áudio que eu conversei com o Paulo, ele falou isso, ele deu exatamente a explicação que o Fernando falou. Ele tá assim, funciona desta forma. Tá combinado. E ele ainda deu exemplos, deu nomes, essa, aquela tem entre 2, essa tem 4, essa tem 3, e essas são consideradas referências. Aí eu entendi. Ele quis me dar a dimensão do que é, onde a gente estava ali dentro daquele business, e foi bem interessante. E nessa linha aí de transição, né, eu fiz um plot twist na minha carreira totalmente, né? Eu estava numa multinacional, eu tinha sido contratada como supervisora lá, fiz estágio, fui contratada, minha família extremamente feliz, família do interior, então, querendo ou não, para quem não é do interior... Você morava onde nessa época? Nessa época da Ambev, eu morava em Belo Horizonte, que eu ainda estava finalizando a faculdade. Eu fui contratada antes de formar, então eu tinha que ainda me dividir. Mas a Ambev era em Joatuba, então eu tinha que ir e voltar todos os dias. 2h30, 2 horas aí para ir, mais 2 para voltar. Então, assim, foi uma super conquista para mim, para minha família, meu primeiro emprego, então foi ótimo.
E aí, logo depois, eu recebi o convite de participar do processo seletivo da Veneto para a vaga de processos. E quando eu decidi, de fato, sair da Ambev, minha família assim, como assim? O que é gestora de investimentos? O que é isso? Você foi mandado embora ou você não está querendo contar? Não, eu tive que pedir conta e não tinha acerto e não tinha nada. E minha família, como assim? Que história é essa? E eu fui explicar, né, o que eu entendia, que era pouquíssima coisa. Mas eles me apoiaram porque eu acho que eles viram a minha vontade de ir para um lugar que eu me sentia parte, assim. Eles viram quão o trabalho na Ambev, eu sabia, eu sou muito grata, mas eu sabia que ele era um trabalho temporário. Eu não queria construir a minha vida lá, mas surgiu a opção, a oportunidade de vir para a Veneto. Expliquei para minha família que eu queria e eles aceitaram. E aí foi um trabalho de construção deles começarem a entender o que eu faço. Até hoje não entende, né? Hoje eu tô construindo isso. De explicar, né? E aí o Fernando comentou de caso, tem um caso que... o pessoal assistiu o podcast, eles vão começar a entender. Eles vão começar a entender. Tem um caso que é interessante, não foi bem com a minha família, mas eu sempre conto esse caso porque até a gente acaba perdendo a referência, né? Quando a gente está dentro desse meio. Então, eu estava acompanhando minha tia em uma cirurgia que ela ia fazer, e aí eu saí no meio do trabalho, fui acompanhar e eu ia voltar, mas eu tinha que fazer um processo de aporte num fundo exclusivo, e ele tem muito prazo, horário, documento assinado, é tudo muito cronometradozinho. E é muito telefone. Então, eu estava lá esperando minha tia ser operada. Só uma pausa assim, Tairine. Fundo exclusivo aí, para a gente tirar o financeiro, é um fundo que abre exclusivamente para um investidor. Então, igual você vai lá no banco, você tem os fundos do banco, o investidor que tem muito dinheiro, ele pode ter um fundo só para ele, com a gestão totalmente personalizada. Então, normalmente, você coloca ali no mínimo 10, 15, 20 milhões, é o mínimo para ter acesso a esse tipo de produto. Mas, isso. E aí eu tinha que fazer esse aporte, no momento era só eu que fazia, e eu tava na fila esperando minha tia ser operada, e eu no telefone com o pessoal que ia fazer, e eu ainda falei assim, na época a gente ia fazer o aporte de 8 milhões, o primeiro aporte desse fundo, né, depois ele aumentou, mas eu falei, não, agora a gente vai mandar só 8 milhões, vai sobrar um restinho na conta de uns meio milhão, que a gente vai mandar depois, porque não tem boletim assinado. Boletim é o documento que a gente tem que fazer. E na hora eu não percebi, porque minha cabeça estava no trabalho, como se eu estivesse na gestora, normal, a gente conversa isso no dia a dia. Quando eu observei do meu lado... Todo mundo olhando para você? Todo mundo olhando para mim. Como assim 8 milhões? Só 8 milhões? Só 8 milhões e vai sobrar um restinho de meio milhão. Você tá mexendo com o quê? Na hora, assim, eu dei uma paralisada, eu tô assim... Não posso fazer isso, eu tenho que prestar atenção onde eu estou. São poucas pessoas que têm acesso, né? A gente sabe disso, nosso público é restrito. E isso é muito difícil de tangibilizar. Então, esse foi um dos exemplos. É até perigoso, né? Porque... Exatamente. Até de ser sequestrado. Quem não entende acha que o dinheiro está na nossa conta. E esse é outro caso não da sabe minha do que família. você está falando, porque eu tomo muito esse cuidado, por exemplo, no elevador da vida. Porque às vezes você sai mandando áudio, né? Você está conversando com o cliente, você está no telefone, você está no Uber. Sim. E você está falando de milhões de reais. Né? Exato. E a partir daí acabou. Eu me policiei, dei esse exemplo pro meu time. Eu falei, gente, é difícil a gente lembrar, mas aí eu dei esse exemplo pro time. Falei, olha, vamos todo mundo ajudar um ao outro a ter esse controle. E aí foi isso. Caso disso hoje. E na linha da minha família desse de 8 milhões, e que o Fernando comentou que é o patrimônio do nosso cliente, em CPF do cliente, então, às vezes minha família ou amigos acham que eu sou rica por causa do dinheiro dos clientes. Então, quando eu falo que o mínimo para investir na Veneto é tantos milhões, que a Veneto tem tantos bis sob gestão, todo mundo já fala, nossa... Um cliente representa mais do que a família inteira, toda junta, somada, às vezes vai conquistar, né? Dependendo, com isso, certeza. Né? É realidade. É realidade. Né? E quando eu falo, aí eu tô assim, não, gente, o dinheiro não é meu. O dinheiro a gente trabalha para o cliente que tem esse dinheiro. Então, é uma realidade muito diferente, assim. Eu acho que até para ficar claro... Só assim, hoje eu tava falando disso aí.
Hoje aconteceu exatamente isso, que eu estava conversando com o Banker e ele comentando que estava levando um cliente no escritório, e aí a gente falando, que a gente sabe que o cliente é bilionário, é o multibilionário, e aí ele tava falando isso, no Uber, aí eu acho que o cliente tem só uns 70 milhões parado e tal, tô com essa expectativa, não acho que tem muito não. Sim, você começa a realmente perder essa dimensão dentro do mercado financeiro, a noção de grandeza, mas é dentro da grandeza do que a gente está conversando, então... E no dia a dia isso é muito comum, né? Não misturar. A gente, lá no time de inteligência comercial, a gente faz o levantamento de dados semanal da gestora e a gente fala que segunda-feira é o dia da reflexão. Porque quando vai compilar todos os dados de aporte e retirada na gestora, a gente vê PIX de 3 milhões... aporte de 10 milhões, e a gente começa assim, não, uma semana ele manda um Pix de 3 milhões e manda um Pix de 3 milhões, brincando, porque é uma realidade muito diferente. Pra gente é difícil imaginar, pensa, um Pix de 3 milhões. E me conta assim, tipo,